E eu louvo a Deus pela mensagem de hoje. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, prestasse atenção, estivesse no Espírito, porque Deus, Ele é maravilhoso. E Deus pede para que a gente abra em Romanos 8. Nós vamos ler Romanos 8 a partir do verso 12, igreja. Assim que você encontrar Romanos 8, Romanos capítulo 8, eu estarei lendo a partir do verso 12. Por favor, se você pode se colocar em pé, em reverência ao Senhor. Romanos 8, a partir do verso 12, igreja. É a carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, a partir do verso 12, Romanos 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam, igreja, um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 18, igreja. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse momento ministrando nos nossos corações, que a nossa mente esteja cativa a essa palavra, que os nossos corações estejam cativos a essa palavra, que caia por terra nesse momento toda dúvida, toda incredulidade, toda força contrária de nós recebermos de Ti a Sua palavra, que é a Sua palavra. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Vamos nos assentar, igreja. Eu peço a você, por favor, que continue com a Bíblia aberta. Continue em Romanos 8, a partir do verso 12. Romanos é uma carta que foi direcionada aos cristãos de Roma. Amados, Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E Paulo, ele tinha tanta autoridade do Espírito Santo que ele escreveu essa carta sem nunca ter visitado Roma. Porque Paulo não foi ele que plantou a igreja de Roma. A formação da igreja de Roma,
da igreja de Roma, ela muito provavelmente, isso a Bíblia não diz, mas ela muito provavelmente foi daqueles judeus que estavam em Pentecostes, em Jerusalém, lembra-se? Que eles foram tomados pelo Espírito Santo. Existiam judeus de todas as partes do mundo, porque lá nasceu a igreja. E depois de Pentecostes, que durava uma semana em Jerusalém, o povo voltava para os seus países. Existiam romanos. E muito provavelmente esses romanos que foram batizados pelo Espírito Santo com autoridade, eles começaram a pregar na palavra. Isso a gente pode ver em Atos número 2. E essa, amados, é o poder da nossa palavra. É o poder do Espírito Santo. Amém? É o poder de Deus. Não é? Então essa palavra, ela repercutiu em Roma. Mas o apóstolo Paulo, vendo e observando que a igreja crescera e estava crescendo, e que Roma existia um debate muito grande ali, porque existiam ainda o quê? Os romanos que não acreditavam em Jesus Cristo. Então, na verdade, Paulo ele se viu na obrigação, inspirado pelo Espírito Santo, de compartilhar carta aos romanos, que é uma carta, apesar de um pouco complicada de nós lermos, a essência dela é simples. Porque ele fala que a salvação vem através do quê? Da fé. Paulo ele bate muito pesado em nós estejamos mortos para o pecado. Ele fala muito disso nessa carta. E que se nós conseguiremos morrer pelo pecado com a ação do Espírito Santo, Romanos tem um plano de salvação maravilhoso. Nós estudamos isso na teologia, lembra? Romanos tem um plano de salvação maravilhoso. Quem sabe o Espírito Santo possa nos inspirar novamente. É maravilhoso, Romanos. Mas na verdade hoje eu quero tratar primeiro dos versos 12 e 17, que dizem o quê? De filhos e herdeiros. De filhos e herdeiros. E eu oro para Deus, para que nós, para que vocês, para que todos nós tenhamos esse entendimento. Porque quando eu começo a ler o verso 12, ele diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. O que isso significa? Que nós somos obrigados como cristãos de não viver no pecado. Amém, igreja? Nós somos obrigados a não viver no egoísmo. A gente está vendo muito egoísmo hoje entre os que se dizem cristãos. Então Paulo, ele fala muito isso, e está falando muito conosco, para que a gente tome cuidado com os nossos desejos carnais, porque todos nós temos. Que a gente desconsidere os feitos do corpo, mas a gente só pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. E ele continua no verso 13 dizendo que se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A palavra de Deus ela é completa, porque a única forma de nós separarmos o que é minha alma, sua alma e a sua vontade do meu espírito, o seu espírito, que está ligado com Deus, o que é? É a palavra. Ouvir a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Amada igreja, nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Só há filho de Deus quando somos o que? Guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E Paulo ele é cirúrgico aqui no verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são o que?
filhos de Deus. E o meu teste, o seu teste, e o maior teste que nós temos para isso, o que é? É a obediência. É a obediência pessoal, a obediência familiar com o Senhor. Porque os que verdadeiramente creem em Deus são o quê? Filhos de Deus. E há um significado muito forte aí. Porque o indivíduo, quando ele é adotado, ele é considerado o quê? Uma nova pessoa, começando o quê? Uma nova família. Então, se você adotar hoje uma criança, ela será uma nova pessoa, porque ela estará começando na sua casa o que, igreja? Um novo caráter, um novo ensinamento. E é isso que Paulo quer nos dizer, que nós com Jesus Cristo nós somos novos. Tudo se passou. Com Jesus Cristo tudo se torna novo. Porque quando o apóstolo Paulo diz que nós somos co-herdeiros, nós somos também filhos de Deus, assim como Jesus Cristo é. E todo filho de Deus, ele deve ter o quê? Segurança no relacionamento com Ele. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele no verso 15 diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos o que? Abba Pai. Não há escravidão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Não há escravidão em Cristo Jesus. Não há pestilência que faça nós sermos escravos. Não há circunstâncias. Não há provação. Não há prova na universidade que faça nós o quê? Sermos escravos de Jesus. Por mais que o mundo queira nos puxar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nesses versos, ele fala de Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Paizinho. Eu lembro quando a Laurinha era pequena, ela às vezes me chamava, lembra, de paizinho. Ela era mais dengozinha. O Giovanni não, o Giovanni era um tratorzão, né? Tá certo? Um homem geralmente era um trator. Mas a Laurinha às vezes me chamava de paizinho, ela dengosa. Então, puxa vida, como isso fazia bem para nós, né? Então, na verdade, o que Deus quer é que eu e você o chame de quê? De paizinho, de Abba Pai. Amém, igreja? Nosso Deus quer relacionamento. Quando vamos para o verso 17, o apóstolo Paulo diz: e se fomos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. O apóstolo Paulo fala em sofrimento. O que significa esse sofrimento? O que significa para o apóstolo Paulo essa abordagem tão forte que ele começa a repetir no verso 18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. O apóstolo Paulo está falando que tudo que ele está passando é passageiro. Porque o apóstolo Paulo, amados, você sabe, ele sofreu muito para pregar a palavra do Senhor. Ele foi apedrejado, ele foi esbofeteado, mas ele era tão ousado que ele era conhecido como judeu. Mas ele entrava nas sinagogas e começava a pregar o amor de Deus. Ele era ousado. Então, na verdade, existia um sofrimento muito grande de Paulo, não só da alma, mas físico, do corpo, passando fome, frio, ingratidão de liderança. Ainda assim, Paulo afirmava que tudo isso era tão insignificante comparado à glória que ele teria e que nós vamos ter em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que nós teremos. Então, tudo que nós passamos às vezes é tão insignificante, porque eu e você também sofremos. Sim ou não?
Sim, a nossa alma às vezes sofre. Como lemos e vimos no início, o próprio salmista dizendo, os nossos pés ainda tendem a vacilar. Então há um sofrimento. Mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós hoje, que é tão insignificante tudo isso, que é tão passageiro. Amados, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós, como filhos, nós participaremos da glória de Deus, nós viveremos a completa conformidade de Cristo, porque nós recebemos o que? O fruto do Espírito Santo. A vitória final é nossa. E quando nós vamos para o verso 24 e 25, e é por isso que sem fé é absolutamente impossível, não é? Se aproximar de Deus, amar a Deus, porque na esperança fomos salvos. Olha, esperança que se vê não é esperança. Amém, igreja? Percebe como Deus, Ele nos trata, Ele quer nos motivar a termos fé e esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essas declarações do apóstolo Paulo, elas são patentes como a esperança que nós como cristãos devemos ter. Esperanças como filhos de Deus. Eu gostaria de trabalhar agora, igreja, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse, porque todos que nascem, sabemos que nascemos no pecado. Amém ou não? Todos que nascem, todas as crianças que nascem, elas nascem onde? No pecado. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos da glória estão. É por isso que é importante, quando a criança nasce, depois que ela toma todas as suas vacinas, nós apresentarmos a quem? No altar de Deus, consagrar a criança a Cristo. Amém? Para que ela comece a ser instruída onde? Nos caminhos do Senhor. Isso automaticamente, nós oramos para que o pecado original não seja uma verdade na vida dessa criança. Porque todos nós pecamos. Mas quando isso não acontece, porque só os filhos de Deus, como vimos, que são guiados pelo Espírito Santo, porque quem não é filho é o quê? É criatura. Quem não é filho é apenas uma criação. E o que a criação que ainda não é filho de Deus está guardando hoje? Nem todos nasceram no lar evangélico. Eu não nasci no lar evangélico. A Ana não nasceu no lar evangélico. Então quem não nasce no lar cristão, evangélico, que não conhece, que nunca ouviu falar, está carregando o quê? O pecado. Agora essas pessoas, amados, elas estão esperando por nós. O apóstolo Paulo, no verso 19, eu gostaria que você acompanhasse. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, aqueles que por um motivo ou por outro não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estão aguardando a nós. Eles estão aguardando a nossa oração, o nosso posicionamento como pequenos filhos. Porque eu glorifico a Deus que nós, como cristãos, temos os nossos filhos na igreja, ouvindo a palavra, amém? Eu sempre falo para o Giovanni e para a Laurinha, que privilégio vocês têm. Que privilégio vocês têm de estar, não é? Ouvindo a palavra.
cantando e louvando ao Senhor. João Pedro e Gabriel, vocês não são diferentes. Privilégio que vocês têm, como seus pais se alegram por isso. Amém? Então, na verdade, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade clamam por nós. E quando a gente se aprofunda mais no verso 20 e 21, eu gostaria que você lesse também. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por que causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem ainda não conhece Jesus Cristo está preso. Quem ainda não conhece Jesus Cristo está amargurado. Quem ainda não conhece Jesus Cristo está acorrentado, está angustiado. O seu espírito ainda está morto. A Ana é prova que eu, antes de me converter, eu tinha um vazio no meu peito. Lembra, Ana, que eu falava para você? Eu tinha um vazio muito grande no peito. Bem financeiramente, às vezes, em certas circunstâncias. Mas a minha alma clamava, porque meu espírito sem Cristo estava morto. E quando eu vou para o verso 22, eu convido você a ler o verso 22. O Espírito Santo diz hoje: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se você conhece alguém próximo seu que ainda não conheceu Jesus Cristo, saiba que ele está gemendo e saiba que ele está com angústia. É por isso que nós temos que orar pelos nossos alvos, é por isso que nós temos que orar pelas conversões, é por isso que nós temos que orar pelas nossas reconciliações, para amigos, parentes, pais, filhos, seja quem for. Porque quem ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem ainda não declarou, estão angustiados e estão gemendo. E como diz a palavra, estão esperando o que, a igreja? Eu e você. Está esperando a nossa oração. Simples. Está esperando o que? O nosso testemunho, nosso abraço. Então, na verdade, igreja, a nossa importância, ela é muito grande. Porque a primeira parte da mensagem trata do que? Quem somos em Cristo Jesus. Libertos do pecado. Não é esse vazio. Claro, é evidente que nós temos as nossas provações. Mas se o choro dura a noite inteira, de manhã nós temos o quê? A alegria do Espírito Santo, a alegria da misericórdia de Deus. E quem ainda não conheceu? Eu quero terminar esse sermão, essa mensagem, com um texto que depois eu vou compartilhar no nosso grupo. Ele é de um livro chamado Testemunhe em Jesus Sem Medo. Ele é de William Fay. É uma tiragem especial dos Gideões. Faz já algum tempo, alguns anos que eu tenho esse livro. E quando eu estava orando para Deus, Ele me remeteu a esse texto, que está no capítulo 2, eu quero compartilhar com você. O texto diz o seguinte: certa noite eu tive um sonho. Uma mulher agarrava uma garotinha, lutando para manter a cabeça da criança acima da água. Perto dali uma onda submergia um homem em suas profundezas salgadas. Ele sufocava enquanto agitava suas mãos contra um teto de água. Por toda a volta o oceano se crispava.
Por toda a volta o oceano estava tenso, com pessoas se afogando, pessoas respirando com dificuldade, pessoas tentando desesperadamente manter as suas cabeças acima da superfície. Seus gritos eram abafados pelo estrondo das ondas implacáveis. Seus clamores foram lançados ao vento, porém em vão. Eles estavam sozinhos em seu terror, sem nenhum sinal de ajuda. Então uma grande pedra apareceu e uma voz chamou da escuridão. As pessoas começaram a nadar e subir pelas laterais escarpadas da rocha em direção à segurança. Mas quando estavam seguros, algo aconteceu que me deixou embasbacado. As pessoas que escaparam das terríveis ondas foram cuidar de suas ocupações. Elas se envolveram em construir jardins de pedra. Elas se envolveram em vidas de pedra, em trabalhos de pedra, em ouvir rock, em ir às reuniões de pedra, onde falavam sobre as pessoas que ainda estavam se afogando no oceano. Porém, ninguém voltava à beira do mar para ajudar. Você já tentou correr ou gritar no sonho? Em meus sonhos eu também não consigo fazer isso. Ainda assim, tentei correr, tentei gritar com todas as minhas forças. Como vocês podem ter se esquecido que já estiveram no mar? Conforme eu assistia aos afãs dos salmos em sua pedra e ouvia seus debates rochosos, percebi que a rocha era a cruz do Calvário. A voz que eles ouviram era Jesus, chamando-os pelo poder do Espírito Santo, convidando-os para se unir a Ele. Jesus nunca está no topo da pedra onde é seguro. Ele está chamando nos limites do oceano, onde os mortos, os doentes e os perdidos se encontram, e como deveria lembrar-se onde você mesmo foi encontrado. Você sabia que apenas 5 a 10% das pessoas de uma igreja de tamanho médio compartilham sua fé com alguém? Isso significa que 90% de todos nós cometemos o pecado do silêncio. Assim como no meu sonho, aqueles que antes estavam se afogando ficaram tão atarefados e preocupados na segurança da rocha que se esqueceram de alcançar aqueles que ainda não estavam se afogando. Amém? Eu, a Ana, eu acredito que alguns de vocês já estiveram no mar. E essa voz da escuridão que Jesus Cristo bradou no nosso coração. Essa mensagem é para nós hoje. A mensagem dessa noite. Para que a gente lembre que pessoas muito próximas de nós estão no mar. E nós estamos na rocha segura. Que a gente possa, em nome de Jesus, descer. E junto com Jesus Cristo, orarmos e clamarmos por todos aqueles que amamos e que infelizmente ainda não conhecem Jesus. E eu me coloco também, porque essa palavra é para mim também. Às vezes nós ficamos né, nos reunindo na rocha, bolando tantas coisas, fazendo tantas coisas,
E a gente se esquece de ajudar Jesus Cristo. Vamos nos levantar. Eu peço que você feche os seus olhos, que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer inicialmente, Pai, por sermos filhos de Deus. Eu quero te agradecer inicialmente, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor nos acompanhar. Pai, eu quero te agradecer porque a gente pode ver os nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja. Aqueles que ainda não têm, Pai, esse privilégio, em nome de Jesus nós estamos orando. Mas que fica um recado para todos nós aqui, igreja. O Espírito Santo, ele com certeza vai falar conosco durante a semana. Que a gente desça da rocha. Que a gente, junto com Jesus Cristo, possa estender as mãos àqueles que ainda estão se afogando, aqueles que ainda estão no escuro, e como o texto diz, só ouvindo a voz, e essa voz é a voz de Deus, é a voz de Jesus Cristo. Pai, eu oro agradecido por essa palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, que a nossa igreja, a Igreja Batista Ágape, não só de Indaiatuba, mas toda a nossa igreja, comece a descer da rocha. Comece em nome de Jesus a estender a mão, porque nós, quando estivermos lá embaixo, Pai, nós estaremos com Jesus Cristo, e Jesus Cristo estará nos protegendo, Jesus Cristo estará nos dando a mão, porque Ele não quer que nem a gente volte para o oceano, Pai. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pela Sua palavra, obrigado por essa mensagem, Deus. Que nós tenhamos mais ousadia. Os tempos são difíceis, os tempos já estão se esgotando, Pai. Jesus Cristo está à porta, igreja. Então que a gente continue se fortalecendo na Sua palavra, que a gente continue crescendo na estatura do varão perfeito, que a gente continue buscando em nome de Jesus Cristo, estarmos cada vez firmes na rocha, mas sabendo que existem muitas pessoas ainda precisando das nossas mãos, estão clamando por nós, Pai, e nós não temos o direito de cometer o pecado do silêncio. Eu oro para que essa mensagem chegue em espírito e em verdade a todos aqueles que não puderam estar aqui, não puderam estar ao vivo conosco online, mas que, Senhor, nós, ao compartilhar essa mensagem, a gente compartilhe com irmãos, não necessariamente dessa igreja, com irmãos que orem para fortalecer a fé. Você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, comece a orar por alguém que está no oceano, precisando de Jesus Cristo, que você conhece. A Ti, Pai, que é merecedor de toda honra, glória e louvor, por esse culto, eu te agradeço. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.